Bom, pessoal, retornando aqui, eu, Carlos Azeitona, juntamente com o professor Barnabé, da disciplina de matemática. Bom, professor Barnabé, das 10 competências gerais da base, né, que nós temos lá, eu quero destacar, né, a competência número 5, né? Pessoal, eu vou dar uma lida para vocês, né, provavelmente talvez apareça na tela para vocês, e diz lá, a competência 5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Bom, professor, como utilizamos as famosas TEDx, né, a favor dessa ciência maravilhosa que é a matemática? Aproveitando, só fazendo um parênteses aqui, professor Barnabé, eu lembro de uma frase de Galileu Galilei que diz assim, eu acho que vocês conhecem também, professores, matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Vamos lá, professor? Bom, vamos tentar entender. Eu sou suspeito para falar, mas concordo muito com essa frase. É importante a gente entender, pensando nas TEDx e pensando no uso delas, porque muitas vezes a gente pensa numa inovação e como a gente já falou com os referenciais de possibilidades no bloco que a gente discutiu sobre a história da matemática e recursos, a gente entendeu um pouco como que isso funciona. Não é o uso pelo uso. E aí a gente, de novo, volta à ideia de você pensar em facilitar esse trabalho do professor, mas mais do que isso, facilitar o processo de aprendizagem do aluno. Se o aluno consegue se aprofundar num determinado conteúdo com o uso dessas TEDx, fica muito mais fácil do que a gente pensar em relações, digamos assim, mais arcaicas, ou não só arcaicas no sentido de tempo, mas no sentido de não valorizar os diferentes alunos que nós temos. Que a gente já comentou aqui a necessidade de você trabalhar com alunos que são auditivos, que são visuais, que são sinestésicos, sim, e pensar nessa pluralidade dentro da sala de aula. Se a gente não consegue pensar na pluralidade, a gente fica muitas vezes refém dessas questões. Então, o trabalho vai facilitar muito nas diferentes áreas temáticas, você entender isso nas diferentes áreas temáticas. Por exemplo, quando a gente pensa na ideia de álgebra, quando você fala da análise de uma função, análise das regularidades dessa função, é interessante que você consiga mostrar essa função de uma maneira diferente. Então, trabalhar com essas referências, né, comunicar essa ideia de uma maneira diferente, é essencial. Vamos pensar no campo da geometria. Trabalhando com geometria, a gente já comentou aqui de algumas referenciais sobre os softwares de geometria dinâmica. Tem relações de geometria que ficam muito difíceis de serem compreendidas se não forem com um software como esse. Principalmente quando a gente mostra que a geometria ela não ficou estagnada lá na Grécia Antiga. Sim, sim. Ela foi sendo desenvolvida ao longo desses tempos e hoje a gente começa a analisar a geometria de uma maneira diferente, né? Então, as diferentes áreas temáticas, cada uma tem a sua característica de como a gente pode desenvolver, o que a gente pode fazer, quais são as ferramentas que podem ser utilizadas. A gente falou aqui dos softwares, a gente falou aqui na aplicabilidade de visualização e discussão com relação a gráficos e as próprias funções, até a construção. Existem ferramentas super fáceis de utilizar, por exemplo, para a produção de um aplicativo de celular. Eu conheço alguns professores que desenvolvem trabalhos excepcionais com isso. Ferramentas gratuitas, basta que o professor tenha um conhecimento sobre aquilo. Sim. Então é interessante que a gente consiga fazer o uso dessa tecnologia de maneira eficaz. Senão a gente vai ficar preso simplesmente ao vou projetar em vez de escrever. Vou projetar em vez de escrever, não vai mudar muita coisa com relação a um aluno visual, mas se a gente pensar no uso diferente para isso, a gente vai... E só lembrando, professores, assim, a gente sabe, mas é bom dar uma reforçada, né? Antigamente não, se falava muito em TICs, né? As tecnologias de informação e de comunicação, né? Agora são as TEDx, quer dizer o quê?
as tecnologias digitais. Exato. Né? São as digitais, né? Porque a gente sempre usa as TICs, né? No dia a dia, né? Várias tecnologias, mas agora o que a base quer nessa competência 5, né? São as digitais. E uma coisa, eu até vou mais além, professor. O próprio... não vou falar marca aqui, mas já que tem o próprio Word, né? A própria planilha do Office, o próprio Word dá para fazer gráfico no Word. Sim. Né? A questão lá, equation, né? Você faz função no Word. Você consegue projetar gráficos no Word, né? O próprio planilha de cálculo, vamos dizer, o Excel, né? Eu não falo disso porque aí tem que pagar, né, pessoal? Professor, ter licença, pagar, né? Mas tem certas instituições de ensino que a licença sai de graça para o professor, né? E hoje, dentro das plataformas de smartphone, você consegue gratuitamente utilizar essas ferramentas de planilha de cálculo e até de texto, né? Aonde você possa... porque as crianças, eu não vejo elas habituadas a utilizar uma planilha de cálculo e muito menos de texto, né? Então não sabem configurar, não sabem usar a favor, né? Como é que eu posso fazer uma função, por exemplo, né? Uma função com reta ascendente e descendente, ele visualizando, não somente colocando o sinal de menos na frente, né, professor? Assim como a gente falou da organização dos dados em probabilidade estatística. Perceber isso com o uso de uma ferramenta como essa, com uma planilha, você tem um entendimento diferente. Uma tabela simples, uma tabela de dupla entrada, como é que ela funciona, por que ela é utilizada. Visualmente isso te dá um outro aspecto. E aí, compreendendo como é que isso se organiza num gráfico, numa tabela, fazendo a diferença daquilo que a gente já falou de viver o mais do mesmo, de ficar preso somente a 2 tipos de gráfico, e você poder trabalhar com infográficos, trabalhar com um leque completamente diferente do que a gente tinha há alguns anos atrás, é essencial. A gente fala das TDICs e é interessante a gente pensar nesse termo do digital. Quando a gente fala do digital, a gente está entrando num âmbito de evolução constante. Dia após dia, a gente tem uma ferramenta nova a ser explorada e trabalhada. Perfeito, isso. E a base, quando ela faz esse olhar e fala assim, olha, a gente precisa olhar para isso com critério e dar a devida importância para isso, é para mostrar que isso faz parte da vida da maioria das crianças. Essa molecada, a geração Y e Z, né? Nós talvez pegamos a geração Boomer, alguns professores são dessa geração, né? Essa molecada ela já é da geração Z, né, os milênios aí, né, Y e Z, que eles, professores, gostando ou não gostando, eles nasceram nessa geração. Eles nasceram nessa época. Não tem como tirar isso deles. E eles sabem lidar com essas ferramentas muitas vezes de maneira mais fácil e eficaz do que muitos dos adultos. Né? Tanto que a gente tem índices de adultos viciados em tecnologia sendo internados porque não sabem lidar muito bem com a ferramenta em casa. Então as crianças elas têm uma facilidade em lidar com isso. Então vamos fazer uso dessa facilidade, vamos fazer com que isso seja uma ferramenta para a gente usar. Às vezes a gente barra muito na ideia do com o computador ficou tudo mais fácil. E os alunos não querem mais estudar. Eu já discordo um pouco disso. Né? Eu já discordo. Eu também. Eu acho que a gente... Saber usar é uma coisa, utilizar os dados, né? O que você vai fazer com aquilo, né, professor? Por isso que é importante a gente fazer um bom uso da ferramenta. Né? Não adianta você ter acesso ao conhecimento, você dá uma busca na internet e você acha qualquer coisa. Sim. Sem saber lidar com aquela informação. Sem saber lidar com aquela ferramenta. Tá aí, né? A informação está lotada. Pois é. Né? Por isso que a base também vai propor o desenvolvimento da habilidade. E não simplesmente você jogar um conteúdo. O aluno não é depositório de conteúdo. Aquela ideia do ALUX que a gente tinha lá atrás, acabou faz muito tempo. Então é importante que a gente entenda isso. O desenvolver essa habilidade é essencial. Então, quando a gente pensa nessa parte de estatística que a gente falou, as TDICs vão ajudar muito na compreensão, na visualização, no entendimento de por que isso se desenvolve, por que isso não se desenvolve. E vão pensar grandezas e medidas, por exemplo, que é uma outra área temática que parece que o processo digital deixa isso de lado, e não deixa. Você trabalhar com softwares com planta baixa é fantástico. Você trabalhar com escala, você trabalhar com referenciais de escala, conversando com geografia, discutindo outras ideias.
tem muita coisa a ser desenvolvida, né? E não menos importante o processo de números. Sim. Muitas vezes, e aí entra naquele ponto crítico que a gente já falou, do uso de calculadora, mas às vezes são cálculos extremamente desnecessários, Sim. ou cálculos que vão ajudar a construir um pensamento, por exemplo, de generalização. E que podem ser feitos sim com a calculadora e que podem ser utilizados de maneiras diferentes, né? Não, e nada impede também, pessoal, assim, você vê que a gente vê em certas listas de materiais, né? Principalmente em matemática, trazer lá um conjunto régua, esquadro, compasso, transferidor, tal. Alguns eu trocaria e coloca um paquímetro. Vamos tentar variar essa história aí para a gente poder pensar nessas possibilidades. Vamos colocar um paquímetro, porque, gente, o paquímetro ele tem tantas funcionalidades. Né? Só na engenharia que usa. Mas ele calcula volume, um monte de coisa, né? Tem muita possibilidade. Assim, as possibilidades que tem um paquímetro. E tem, gente, paquímetros aí, versão escolar, que é de plástico. Né? Não precisa comprar aqueles paquímetros caríssimos, né? Mas tem de plástico aí que se custa R$5, né? Se você comprar em grande quantidade, sai até por R$3 cada paquímetro. Claro, não é uma questão de precisão ali. É questão né? do uso mesmo. É uma dele. questão de saber usar e você está usando, claro, não é uma questão de digital, né? Mas eu uso de ferramenta que você pode aplicar depois no digital. Exatamente. Né? Como é que você vai calcular o volume? Nossa, ele visualmente, ele sinestesicamente mexeu. Nossa, professor, isso aqui é muito fácil fazer. Entendeu né? qual é a ideia. Né? É muito fácil. Porque senão ficamos somente nada contra esquadro, compasso, né? Que são ferramentas são importantes ferramentas também. essenciais na questão da geometria, propriamente falando. Já falamos, né? Mas o que eu vejo também de suma importância, professor, aí, como o professor comentou novamente na questão da probabilidade estatística, vemos assim vários PPPs até em visão e missão e visão da instituição do ensino, queremos o aluno crítico. Como que se faz um aluno ser crítico, né? Se ele não tem como analisar certas situações para ver o que é certo e errado, né? Então você vê, quando ele vê uma propaganda, somos número 1 nisso, em vendas de carro. Que carro? Que modelo? Qual faixa de preço? Né? É outra. Ou somos número 1 na venda desses suplementos alimentares. Que suplementos? Sabe? Não é o ser chato. Ser crítico é diferente de chato. É dar uma compreensão clara do que dar uma você compreensão. tá Aquela informação é verdade. Ela até pode ser verdadeira, porque ninguém vai noticiar no meio de publicidade algo que seja fácil. Mas a pessoa está direcionando a sua propaganda. Pessoal, não vamos ficar muito longe disso, né? Vocês sabem muito bem a onda do Enem, que eu adorei o que a Maria Fini fez. Acabou com o ranqueamento das escolas, né? Porque se colocava meia dúzia, né? Claro, a grosso modo comentando, e aquela escola era a top, era a número 1. Exatamente. Né? Olha, de novo os dados sendo utilizados, discutidos. Não numa forma tão honesta, vamos dizer assim, né? Mas a pessoa estava mentindo? Não, ela pegou lá e colocou. Só que não utilizou outras fontes, né? Exatamente. Não utilizou outros dados. Então, e aí nós acabamos comprando algo sem ter essa análise do contexto, né? E aí a gente começa a ter a ideia, Azeitona, de que as TDICs facilitam muito bem essa análise. Porque você trazer esses dados, essa análise de dados em larga escala, em grande quantidade, elas facilitam muito a compreensão. Sim. E aí isso muda muito a compreensão do aluno. Tá? Só para fechar essa ideia dos digitais que a gente falou e comentou dos recursos digitais, um ponto levantado, a gente vai discutir ainda mais para frente aí, já quase na reta final, que é a ideia da memória computacional. A gente está falando de recursos digitais e muitas vezes os alunos não compreendem o que é que esses recursos apresentam, ou como que ele trabalha. Isso aqui tem 2 MB de memória. Aí você não entende muito bem se esse 2 MB é 2 MB de memória. Nós estamos falando de memória RAM, nós estamos falando de memória em HD, como é que isso funciona? Então, e é mega o quê? Né? Que é a grande questão. É mega o quê? É megabyte? É megabit? O que você está falando? Né? Então, é importante que essa discussão toda que foi proposta pela base também venha à tona aqui, já que a gente está falando de recursos digitais. Né? Mas é bem isso. Falando em recurso,
nosso recurso de tempo acabou. Nosso recurso de tempo acabou. Pessoal, fechamos mais um bloco aqui, novamente falando sobre FTDICs, né? Não vamos fazer resumo, mas foi super interessante e ainda mais na linguagem do nosso grande matemático físico Galileu Galilei. Matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Terminamos mais um bloco e aguarde que estamos na reta final. Até a próxima!